Recording is on. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo essa gravação. Assim como prometido, né, na nossa aula de terça-feira e também na aula de quinta-feira, eu estou aqui para gravar a continuação da aula de álgebra linear do curso da licenciatura matemática licenciatura, na verdade, da UFAL, do ano de 2022, semestre 1, primeiro semestre. Certo. Na aula que nós estávamos estudando, na última quinta-feira, nós estávamos estudando matrizes, certo? Então, só lembrando, né, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais, nada menos é do que uma função que vai de 1 até m, cartesiano, 1 até n, indo nos reais. E esse cara, nós vamos pegar, então, um par IJ e levaremos ele em um número real IJ, certo? Para isso, nós vamos usar, para facilitar as contas, a seguinte notação. Eu vou denotar A11 até A1N, A1, desculpa, AM1 até AMN, certo? Essa é uma notação de matrizes que nós damos, certo? Muito bem. Aí, lembrando também que na vez passada, né, nós falamos que matrizes desse tipo são matrizes M por N, certo? Essa daqui é uma matriz M por N. E o espaço de todas as matrizes M por N, nós denotamos desta maneira, ok? Muito bem. Continuando, então, eu vou falar de coisas bem básicas agora, tá? Só para a gente completar esses 40 minutinhos que a gente tinha falado, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Vamos falar agora o que é a linha e a coluna de uma matriz. Bom, a linha e a coluna, nós vamos fazer o seguinte. Se eu pego uma matriz qualquer, A, como sendo esse cara aqui, então vou denotar aqui, ó, vou pegar aqui, dada uma matriz A, M por N, matriz real, assim. Nós vamos estar definindo A1 como sendo esse cara aqui, A11, A12 até A1N. O A, observa que está em cima. O A2 é o A21, A22 até A2N, certo? E assim por diante. Até que eu chego no AM, que será o AM1, AM2 até AMN, tá bom? Esses bichinhos aqui, essas matrizes, nós chamamos elas de linhas da nossa matriz, certo? Então, cada um desses AIs é chamado, cada AI é chamado matriz
entre parênteses, que eu posso omitir o termo matriz, linha de A, certo? Então, quando alguém fala, a linha da matriz A, o que, que é? É essa matrizinha aqui, tá bom? Muito bem. Da mesma maneira, nós podemos definir as colunas. Então, se eu pegar A1, esse cara vai ser agora o meu A11, A21, até o meu AM1, certo? Essa daqui é a coluna, primeira coluna. Só para ficar melhor escrito aqui, deixa eu melhorar aqui, ó. É chamado a matriz linha I, certo? Ou iésima linha de A, certo? E agora nós estamos fazendo as colunas. Aí eu posso pegar então agora também a matriz A2, sendo A2, desculpa, A12, A22, até AM2, certo? Essa é a matriz que nós vamos chamar de matriz coluna, até a N, tá bom? Eu vou até a N. A1N, A2N, até AMN, certo? Essa é a matriz coluna, joia? Então, vamos escrever aqui, esses nossos AJs são chamados, AJ, para cada J, é chamada matriz coluna J de A, certo? Lembrando que o nosso I varia aqui, então, ó, das nossas linhas, varia de 1 até M. E o nosso J vai estar variando de 1 até N. Então, de maneira bem simples, você pode ver que você tem matrizes dentro da tua matriz, né? Você teria, então, aqui, ó, por exemplo, essa matriz linha, essa matriz linha, certo? Você também teria essa matriz coluna, tá bom? Então, são as nossas matrizes linha e coluna, certo? É o que nós chamamos de linha e coluna da matriz. Então, a linha da nossa matriz é esse cara que vem aqui, depois esse aqui, até aqui. A mesma coisa a coluna. As colunas da nossa matriz são esse cara aqui, até aqui, tá bom? Isso é, então, linha e coluna da nossa matriz. Muito bem. Seguindo. Vamos dar um exemplo. Se eu pego a nossa matriz como sendo zero, 6, menos 5. Quem são as matrizes linha e coluna da nossa matriz A, certo? Então, lembrando, né? Vou usar a notação. Em cima, o índice em cima é linha, o índice embaixo é coluna, certo? Então, vamos começar com as matrizes linha. Então, eu vou ter que a nossa A1 vai ser 1, 0, 1, e a A2
será a 0, 6, menos 5. Essas são as matrizes linha de A. E as colunas? As colunas vão ser 1, 0, 0, 6 e 1, menos 5. Essas são as colunas de A. Ok? Tudo bem. Seguindo. As linhas e as colunas. Lembrando, né, só para preservar a notação, eu não coloquei aqui a parte dos índices, né? Então, esse daqui é o nosso A1, com 1 embaixo. Esse daqui é o nosso A2, com 2 embaixo. E esse daqui é o nosso A3, com 3 embaixo. Tá bom? Matriz linha. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que poderia até já ter falado antes. Antes. Só questão de notação. Um elemento de M1N é chamado matriz linha. Seguindo a ideia acima, porque um elemento daqui vai ser um elemento da forma A11, A12 até A1N, certo? E um elemento de AM1, copiar, vai ser totalmente igual. É chamado matriz coluna. Isso porque um elemento daqui é da forma A11, A21 até AM1, tá bom? Então, são as matrizes linhas e as matrizes colunas, ok? Muito bem, seguindo. Agora sim, aquele objeto que eu falei, muito importante. A gente até já está usando ele um pouquinho. Igualdade. Quando é que nós vamos falar que duas matrizes são iguais? Então, se eu pego duas matrizes, a matriz A sendo A e J, e a matriz B sendo B e J. Observa que aqui eu vou pegar ambas M por N, certo? Então, já estou chamando atenção disso. Se tiverem dimensões diferentes, eu não vou poder falar de igualdade, tá bom? Então, nós diremos que A é igual a B quando eu tiver que A e J é igual a B e J para todo par IJ pertencente a 1 até M, cartesiano 1 até N, tá bom? Então, é nesse contexto que eu digo que as matrizes são iguais, quando elas possuem a mesma dimensão e as mesmas entradas, ok? E quando não acontecer isso, caso contrário, nós diremos que as matrizes são diferentes e denotaremos desta maneira, tá bom? Muito bem. Então, alguns exemplos. Primeiro, a matriz
1, 2, 4, 5 é diferente da matriz 1, 2, 4, 7. Porque, apesar delas possuírem a mesma dimensão, a entrada 5 é diferente dessa entrada, 1, 2 é diferente nessas duas matrizes. Em uma é 5 e na outra é 7, tá bom? Portanto, essas matrizes são diferentes. Bom, outro exemplo. Se eu pego agora, olha aqui, a matriz 1, 2, 3, 4, ela vai ser diferente da matriz 1, 2, 3, 4, 0, 0. Ora, você pode até pensar, poxa, essa entrada, essa coluna é igual a essa coluna é igual a essa coluna, as matrizes são iguais? Não, observa, elas possuem dimensão diferente, então nem posso falar de igualdade dessas matrizes, tá bom? Muito bem. A mesma coisa se aqui nesse caso uma delas tem uma coluna a mais, certo? Então tem uma quantidade diferente de colunas, e a mesma coisa aconteceria se tivesse uma quantidade diferente de linhas. Joia? Bom, outra coisa interessante a ser dita é que, por exemplo, se o livro vem, a pessoa fala para você, ó, eu tenho duas matrizes, essa matriz aqui e essa matriz aqui. E ele te fala assim, eu sei que elas são iguais, mas eu não sei quem é X e quem é Z. Ora, você consegue saber quem é X e quem é Z. Você tem, na verdade, que a igualdade dessas matrizes acontece se e somente se X é igual a 3 e Z é igual a 4, tá bom? Então, observem, essa igualdade de matriz ocorre se e somente se o quê? Da definição. A dimensão é igual, já é igual, e cada uma das entradas são iguais. Ou seja, essa entrada deve ser igual a esta entrada deve ser igual a essa entrada é igual a essa, que é o que está destacado aqui, e esta entrada igual a essa, que é o que está destacado aqui, certo? Muito bem. As outras igualdades de entradas a gente não destacou, porque todo mundo sabe que 1 é igual a 1 e que 2 é igual a 2. Tá bom? Muito bem. Eita, o que eu estou fazendo aqui? Seguinte. Agora, eu vou falar de operação de matrizes. Eu quero falar das mais fáceis, para ficar a mais dificilzinha, que é a multiplicação, para a gente falar na aula. Então, operações na aula presencial. Operações com matrizes. Então, eu vou começar com a operação de adição. Como que é a operação de adição? Se eu pegar duas matrizes, a matriz A sendo A e J, e a matriz B sendo B e J. Observa que aqui, novamente, eu vou colocar elas com a mesma dimensão. Por quê? Se não tiver a mesma dimensão, isso não está bem definido, tá bom? Isso só está bem definido quando é a mesma dimensão. Bom, então, dadas essas duas matrizes com a mesma dimensão, nós definimos a matriz soma de A com B por A mais B igual a matriz que é definida da seguinte maneira. Eu vou chamar isso daqui de C e J, certo? Tal que o meu I aqui varia
de 1 até M, como a A e a B, e o meu J varia aqui de 1 até N, como a e a B. E quem é esse C e J? Esse C e J vai ser exatamente o A e J mais B e J, ok? Ou seja, o que eu vou fazer? Em cada uma das entradas, eu vou colocar a soma das entradas naquela posição da A e da B. Joia? Muito bem. Uma coisa importante a se observar é que, lógico, essa matriz que nós obtivemos é uma matriz também M por N. Então, observe que nós estamos definindo uma função que vai do MNR cartesiano MNR caindo exatamente nesse mesmo conjunto, tá bom? Eu pego um par AB e o levo na matriz soma A com B, tá bom? Certo? Essas coisas, esse tipo de função, nós vamos chamar isso de operação, tá bom? Por isso que é operação de matrizes, certo? Muito bem. E essa função é chamada adição de matrizes. Deixa eu deixar melhor escrito. Deixa eu deixar, é ótimo, né? Vamos deixar melhor escrito aqui. Por aqui para baixo esse cara. Vamos escrever assim, ó. Podemos definir a função, essa daqui, certo? Chamada adição de matrizes. Muito bem. Seguindo. Vamos dar exemplos. Por exemplo, se eu pego a matriz A como sendo 1, 2, 1, 0, 1, 2, e a matriz B como sendo 0, 1, 2, 4, 3, 2. Então, a matriz A mais B vai ser a matriz que eu vou colocar aqui, primeira linha, primeira coluna, 1 mais 0. Depois, 2 mais 1, segunda coluna e primeira linha das duas, e primeira linha, terceira coluna das duas. Depois, 0 mais 4, 1 mais 3, 2 mais 2. Desta maneira, nós obtemos a matriz 1, 3, 3, 4, 4, 4, certo? Essa, então, é a matriz soma de A com B. E se eu pergunto para vocês, galera, quem é a soma de 1, 2, 0, π com 3, 7? Aí vocês batem o olho e falam, poxa, a dimensão da primeira é 2 por 2, a segunda é 2 por 1. Então, esse objeto não está bem definido, certo? É um pecado falar disso, certo? Não tem como falar dessa matriz soma. É um pecado falar disso, tá bom? Então, esse cara não está bem definido. Ok? Não está bem definido. Muito bem. Agora nós vamos ver algumas propriedades da soma. E eu já alerto para vocês, essas propriedades parecem bem besta, bem boba. Mas eu quero que vocês prestem atenção nelas, porque vão ser importantes para dar um exemplo de um objeto bem geral que nós faremos mais para frente, que é o tal do espaço vetorial, que todo mundo deve estar morrendo de vontade de ver, né? Então vamos lá.
Primeira propriedade, A mais B mais C é igual a mais B mais C. Para todas as matrizes, A, B e C, dimensão M por N. Aqui M e N são números naturais, não números quaisquer, tá bom? Muito bem. Então, observa aqui, né? Se eu pego e faço primeiro a soma da matriz B com a C, e depois eu faço a matriz A somada com essa matriz que nós obtivemos. Isso é a mesma coisa do que primeiro eu somar A com B e essa matriz obtida somar com a matriz C. Tá bom? Muito bem. Seguindo aqui nas propriedades. Segunda propriedade. A mais B vai ser igual a B mais A. Para todo A e B aqui. Certo? Depois, vai existir sempre uma matriz que eu vou chamar ela de O maiúsculo ou de zero, tal que a soma de A mais zero ou A mais O é igual a A para qualquer matriz A que nós pegarmos. Certo? Por fim, nós vamos ter o seguinte: se eu pegar uma matriz A qualquer, então vai existir uma matriz que eu vou denotar por menos A, deixa eu escrever melhor. Vamos fazer assim, ó. Se eu peguei essa matriz aqui, então existe uma matriz menos A, tal que a matriz A mais a matriz menos A dá a matriz O, que nós estabelecemos no item 3. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a demonstração dessas coisinhas. Não vou fazer de todas porque vai ficar muito enfadonho. A primeira eu vou deixar de tarefa para vocês, certo? Exercício. Está feito no livro, então basta dar uma olhada no livro. A segunda, eu vou pegar, mostrar então que A mais B é igual a B mais A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas matrizes. Nós vamos ter o quê? Ó? Temos que a matriz A mais B é igual, por definição, aquele C e J, né? Mas nós já demos o nome do C e J, desculpa, nós definimos o C e J como sendo A e J mais B e J. Então, vou já escrever aqui, tá? Muito bem, mas daí você observa que esse cara é a mesma coisa do que o B e J mais A e J. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o fato da soma em números reais ser comutativa. E, consequentemente, aqui, pela definição de soma, eu tenho a matriz B mais A. Tá bom? Então, observa, o que foi fundamental aqui? Ter a comutatividade dos números reais. A mesma coisa acontece se você vai fazer a demonstração do 1. O que você usa? Você usa a associatividade dos números reais. O que você usa no item 3? Você usa a existência do elemento neutro na soma para os números reais. O que você usa no 4? Você usa a existência do elemento oposto para os números reais, tá bom? É só isso. Então, em todos eles vai ser a mesma coisa. No item 3, então, que eu tenho que encontrar essa matriz O, quem será ela? Ora, eu não quero usar
o elemento neutro dos reais, quem é ele? É o zero. Então, eu vou vou definir a minha matriz O como sendo exatamente a matriz cujas entradas são todas nulas, certo? Certo? Essa é a nossa matriz O. Por quê? O que vai acontecer? Se eu pegar, ou seja, a minha matriz, só para ficar bem simples, ela é assim, ó, zero em todas as entradas, certo? Muito bem. Né? M por N. E N. Certo. Deste modo, se eu pegar uma matriz A, vamos dar um nomezinho para ela. A, I, J. Em M por N, então nós temos que A mais zero é igual, então só para ficar bem claro, é o A 1 mais a entrada zero. Depois o A 2 mais a entrada zero. Até o A 1N mais a entrada zero. Isso aqui acontece em todas as entradas. A M 1 mais a entrada zero. A M2 mais a entrada zero. Isso aqui acontece até a MN mais a entrada zero, certo? Observa que fazendo isso, então A1 mais zero é o próprio A1. A12 mais zero é o próprio A12. Ora, então a matriz obtida é exatamente a A11 até A1N, A21 até a A2N, e assim por diante. Aqui a M1 até a AMN. Joia? É isso aqui que nós vamos obter. Tudo bem? A mesma coisa acontece agora se eu pego a existência do elemento oposto, que é o item 4. No item 4, dada então A como sendo a matriz A e J, eu defino menos A como sendo a matriz menos A e J. Deste modo, nós teremos que A mais a matriz menos A, pela definição de matriz soma, isso daqui vai ser a A e J menos o número A e J. E isso dará exatamente zero. Ora, zero em todas as entradas é a matriz nula. Tá bom? Zero, a matriz zero. Essa matriz aqui é o que nós chamamos de matriz nula. Então, só para estabelecer aqui algumas notações. A matriz O é chamada matriz nula. E vai ser muito comum nós denotarmos assim, ó, A menos B. O que é A menos B? É A mais a matriz oposta da B, tá bom? Mais a matriz menos B. Muito bem. Agora, para terminar, eu vou fazer multiplicação por escalar. Dadas duas matrizes, desculpa, dada uma matriz A e J, e um número lambda real,
nós definimos, dada não, né? Dadas, ou dados, uma matriz e um número, definimos a matriz lambda A como sendo, vou fazer assim, ó, C e J, igual antes, em que o C e J é igual a lambda vezes A e J, certo? Ou seja, vai ser uma matriz também M por N, que em cada entrada, eu vou pegar a entrada da matriz A e multiplicá-la por lambda. Por exemplo, duas vezes a matriz 2, 4, 7, 10 será a matriz 2 vezes 2, 4, 4. Vamos fazer passo a passo, vai? Só para ninguém ficar com dúvida. 2 vezes 2, 2 vezes 4. 2 vezes 7, 2 vezes 10. Obtendo assim a matriz 4, 8, 14, 20. Ok? Muito bem. Agora, para encerrarmos, eu vou colocar algumas propriedades que, assim como as propriedades para adição, serão muito importantes, certo? Essa operação aqui, faltou eu dizer, essa operação aqui que nós acabamos de definir é chamada de multiplicação por escalar. E assim como na soma, nós podemos definir uma operação assim, ó, de R cartesiano M, chegando no espaço das matrizes, que pega um par lambda A e o leva em lambda multiplicado com A, certo? Multiplicação por escalar, de matriz por escalar, ou de escalar por matriz. E as propriedades que nós temos vão ser muito úteis, que nem eu falei, depois para montar um exemplo de espaço vetorial. É que se eu faço a multiplicação de dois números reais, alfa e beta, e multiplico eles por uma matriz A, isso é a mesma coisa do que primeiro multiplicar o beta por A e depois multiplicar o alfa pela matriz obtida, certo? Isso para todo alfa e beta pertencente aos reais e A, uma matriz. Do mesmo modo, eu tenho também esse cara aqui, que dá isso aqui. Podia ter copiado, né, de cima, mas tudo bem. Então, quer dizer que eu somar A com B e multiplicar isso pela matriz A é a mesma coisa do que primeiro multiplica alfa por A, depois multiplica beta por A e soma as duas matrizes obtidas, tá bom? E também eu vou ter esse cara aqui, certo? Isso aqui para todo alfa pertencente aos reais e A e B matrizes. Tá bom? E por fim, mas não menos importante, eu tenho que 1 vezes A é igual a para todo A. Número 1 mesmo, tá? Então, só observando, né? Eu tenho aqui a associatividade da multiplicação dos escalares. Eu tenho aqui uma distributiva, outra distributiva, e aqui a existência do elemento unidade nos números reais, na multiplicação com matriz, tá bom? Então, é isso, certo?
eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma coisa, não hesitem de me mandar pergunta, tá? Por e-mail. E a gente se vê na aula de terça-feira. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Ah, esqueci de falar, eu não demonstrei as propriedades e vou deixar as propriedades de exercício para vocês, tá? E assim como para soma, aqui para multiplicação por escalar, é só seguir o que a gente sabe de números reais, tá? Bem simples, tá? Espero que ninguém tenha dificuldade. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.